Boa noite, meus irmãos. Hoje é 16 de abril de 2025, quarta-feira. Estamos iniciando as atividades na Casa Espírita de Abel Sebastião de Almeida. Como sempre o fazemos, rogando a Deus, nosso Pai de infinito amor e bondade, a Jesus, nosso querido e amoroso Mestre, amigo incondicional de nossas almas, e a Maria de Nazaré, nossa Mãe Santíssima, que nos envolvam num manto de paz e de amor. Que a nossa psicosfera esteja preparada para todos os importantes trabalhos que se desenvolverão na noite desta quarta-feira. Então, meus irmãos, eu vou agora pedir a nossa irmã Aleuda, se puder fazer a leitura para nós de uma página preparatória para as nossas atividades. Então é um teste. É isso aqui, esse capítulo 54. Obrigado, Aleuda. Boa noite a todos. Bem-vindos à Casa de Abel Sebastião de Almeida. Do livro de Emmanuel para os Médiuns, organizado por Luiz Gonzaga Pinheiro, e o texto Medo. Tenho medo, escondi na terra o teu talento. Tendo medo, escondi na terra o teu talento. Mateus, capítulo 25, versículo 25. Na parábola dos talentos, o servo negligente atribui ao medo a causa do insucesso em que se infelicita. Receber a mais reduzidas possibilidades de ganho. Contar apenas com um talento e temer a lutar para valorizá-lo. Quanto aconteceu ao servidor invigilante da narrativa evangélica, há muitas pessoas que se acusam pobres de recursos para transitar no mundo como desejariam. E recolhem-se à ociosidade, alegando medo da ação, medo de trabalhar, medo de servir, medo de fazer amigos, medo de desapontar, medo de sofrer, medo de incompreensão, medo de alegria, medo da dor. E alcançam o fim do corpo como sensitivas humanas, sem o mínimo esforço para enriquecer a existência. Na vida, agarram-se ao medo da morte. Na morte, confessam o medo da vida. E a pretexto de serem menos favorecidos pelo destino, transformam-se gradativamente em campeões da inutilidade e da preguiça. Se recebeste, pois, mais rude tarefa no mundo, não te atemorizes à frente dos outros e faze dela o teu caminho de progresso e renovação. Por mais sombria seja a estrada a que foste conduzido pelas circunstâncias, enriquece-a com a luz do teu esforço no bem, porque o medo não serviu como justificativa aceitável no acerto de contas entre o servo e o Senhor. Emmanuel, Fonte Viva, Psicografia de Chico Xavier. Na interação com os desencarnados, deve o médium ter o foco no auxílio que pode prestar e nos esclarecimentos que venha a transformar situações dolorosas em momentos de paz. O medo da educação, da mediunidade, não tem nenhuma serventia, pelo contrário, atrapalha. Não falo do medo do perigo que nos torna vigilantes na autopreservação, mas no medo que paralisa as boas obras,
o espírito aventureiro de se lançar a mar alto, logicamente com os cuidados da salvaguarda e da valorização da vida. Excluídas da função mediúnica estão a curiosidade sem finalidade útil, o comércio das coisas sagradas, a rogativa contrária às leis de Deus e tudo que o bom senso e a lógica desaprovam. Se quer um amor, conquiste-o com seus valores e com sua poesia. Na busca de um emprego, capacite-se primeiramente. Se julga que está sem sorte, ore e trabalhe, que ela surgirá. Quando perseguido por um obsessor, examine sua consciência e proceda a uma reforma moral. Na grande maioria dos eventos, positivos ou negativos, atraímos as consequências com o nosso incorreto proceder. É verdade que os maus espíritos, às vezes, tentam nos atrapalhar, mas são eles mais necessitados do que nós, simples operários que honestamente buscamos sobreviver. Agindo eticamente, afastamos o medo e, logicamente, uma multidão de pecados e de pecadores. Se realmente existir a necessidade de intercâmbio com a espiritualidade em sua vida, a Casa Espírita oferecerá um roteiro seguro para abordá-la. Faça como disse Abigail a Paulo, quando este se encontrava no auge da solidão e no desespero. Ame, trabalhe, espere e perdoe. Assim procedendo, não evitará o assédio das forças contrárias aos seus desejos santificantes, mas não sucumbirá a elas. Um bom estudo para todos. Bem, meus irmãos, após a leitura desta página, que merece ser refletida por todos nós, não tenhamos medo do trabalho. O trabalho está aqui, nos espera, e os nossos amigos da espiritualidade contam conosco para isso. Vamos então agora prestar máxima atenção ao nosso irmão Alcir Mesquita, que vai nos apresentar o estudo sobre o capítulo 28 do Livro dos Médiuns, questões 314 a 323. Que ele seja muito inspirado. Boa noite, que Jesus, nosso meigo e amado Mestre, nos ampare e sustente na noite de hoje. O tema fraude, né? Nós estamos dando continuidade, terminando o capítulo 28, e Kardec, sempre muito preciso na sua metodologia, até vou aproveitar um pouquinho para nós falarmos da metodologia de Kardec, ressalta alguns cuidados que nós temos que ter. Está dando uma microfonia nessa caminhada, né? Então ele começa falando dos fraudadores no item 314, os que não admitem a realidade das manifestações físicas, geralmente atribuem à fraude os efeitos produzidos. E há de lembrar que em 1854, 1857, data da promulgação, né, publicação do Livro dos Espíritos, o fenômeno físico era o efeito mais importante, né? Então nós tínhamos o efeito das mesas girantes, todo aquele espetáculo circense que atraía as massas, e todos tomavam aquilo como uma grande diversão, né? Kardec, quando chega nos encontros, nas soirées, para observar, era uma grande festa, né? Uma grande festa. Kardec até comenta que depois que ele passou a frequentar a casa da família Baudin, a festa deixou de ser desagradável, porque as perguntas frívolas foram substituídas por perguntas de pesquisa. E aí deixou a brincadeira, porque os encontros com os médios era para perguntar
fulano vai casar com a Beltrano, a herança não sei o quê. As pessoas se divertiam com aquilo, era um grande encontro, né? E Kardec transforma as reuniões. Então ele fala assim, se a família Baldan soubesse, não teria me convidado, porque as sessões passaram a ser muito chatas do ponto de vista de divertimento, né? Então, aquela época era uma época de fenomenologia de efeitos físicos. Fundam-se em que os prestidigitadores, os mágicos, os farsantes, né, hábeis, fazem coisas que parecem prodígios, para quem não lhes conhece os segredos, donde concluem que os médios não passam de escamoteadores, que é tudo sinônimo, né? Farsante, escamoteador, mágico, prestidigitador. Já refutamos esse argumento, ou antes esta opinião, notadamente nos nossos artigos sobre o Sr. Home. Kardec escreve muito sobre o Sr. Home, principalmente na Revista Espírita. O Dionísio falou sobre o Sr. Home na semana anterior, semana passada, e ele é um marco importante e a gente vai falar um pouquinho sobre ele, né? E na Revista Espírita de janeiro e fevereiro de 1858. Na verdade, Kardec falou sobre o Sr. Home diversas vezes. Se você manda buscar no texto Home, tem centenas de citações do Kardec, porque ele explorou muito por uma razão e ele revela aqui na Revista Espírita. Aqui, pois, não diremos mais do que algumas palavras antes de falarmos de coisa mais séria. Mas aí nós vamos fazer algumas palavras, né? Então, o Daniel Douglas é um nome que ele adota depois, né, porque ele era escocês, e ele resolve anotar o nome francês de família, mas não era o nome dele de fato, e foi para os Estados Unidos, começa a manifestar a mediunidade nos Estados Unidos, e por razões diversas volta para a França e se transforma num centro de debate enfesado na Europa. E qual era uma característica importante do Sr. Home, das suas diversas aptidões de fenomenologia mediúnica? Ele se autolevitava no meio da plateia. Então, a plateia estava assistindo ele entrava em transe e subia metros, não é 1 metro, 2 metros, meio metro, subia metros. Ele, pessoalmente, ele ficava pairando no ar, né? Isso, você imagina, é circense, né? Era um espetáculo e tal. E Kardec resolve investigar muito o Sr. Home, né? Kardec tinha aquela obstinação para ter certeza que não havia fraude. E aqui é uma foto, um desenho, né? Na verdade, uma pintura da época do Sr. Daniel Home se levitando, né, para espanto da plateia. Imagina que espetáculo que não era. Então, essa é a foto dele, uma foto mesmo, né, vestido a caráter escocês, apesar de ter sido praticamente criado nos Estados Unidos. O Sr. Home é um médium do gênero daqueles que produzem manifestações ostensivas, sem excluir por isso as comunicações inteligentes. Ele fazia psicofonia, ele fazia psicografia, mas a grande competência do Sr. Home eram os efeitos físicos, né? Mas as suas predisposições naturais lhe dão para as primeiras uma aptidão muito especial. Sob a sua influência, os mais estranhos ruídos se fazem ouvir, o ar se agita, os corpos sólidos se movem, se erguem, se transportam de um lugar para outro através do espaço, instrumentos de música fazem ouvir sons melodiosos, seres do mundo extracorpóreo aparecem, ele provocava materializações, falam, escrevem e frequentemente vos abraçam até causar dor. Um espírito materializado para lhe dar um abraço, que você sinta uma certa pressão, exige uma quantidade de energia, de fluidos muito, muito grande. Ele mesmo foi visto, e isso é ressaltado várias vezes, em presença de testemunhas oculares, elevado sem sustentação a vários metros de altura. Isso era a marca do Home, né? Ele era capaz de se autolevitar. E ele era um figuraça, né? Você vê pela pose aqui, que ele era um figuraça. Na Revista Espírita de 1858, essa edição é de fevereiro, Kardec faz uma conjectura. O que houve, né? O Home nasce na Escócia,
migra a criança com a família para os Estados Unidos, é criado nos Estados Unidos e volta para a Europa e provoca, naquela ocasião, um furor. Kardec se pergunta, agora, por que o Sr. Home teria vindo à França? Que razão levou ele vir à França? Não foi para tentar fortuna, porque acabamos de provar, porque o Home não exigia um tostão furado para se apresentar e fazer a fenomenologia. Ele queria provar a fenomenologia. E a discussão na época era a seguinte, se tudo aquilo fosse verdade, estava provada a vida após a morte, porque um espírito desencarnado estava agindo com você. Se fosse provado que era fraude, a vida após a morte estava negada. Então a discussão era entre os crentes na vida após a morte, os espiritualistas, e os que eram materialistas e queriam provar que era fraude. Então por que Sr. Home aparece? E Sr. Home, como Kardec vai enfatizar o tempo todo nesse capítulo, fraudador quer ganhar dinheiro. O Sr. Home não existia. Se vocês forem estudar a história das irmãs Fox, elas ganharam muita grana se apresentando em teatros. E acabaram num modo muito triste, né? O final da vida das irmãs Fox é muito, elas brigam entre si, é uma confusão, porque elas viraram mercantilistas. Elas começaram a usar a capacidade mediúnica para se beneficiar. O Sr. Home não, ele não queria dinheiro em hipótese nenhuma, nem presentes ele aceitava. Aí Kardec pergunta, ele veio para conhecer o país, mas ele não percorre, sai pouco de casa e não tem absolutamente hábitos de turista. O motivo patente é o conselho dos médicos que se acham o clima da Europa necessário à sua saúde. Mas os fatos mais naturais são, por vezes, providenciais. E aí Kardec vai entrar na conjectura que nada acontece por acaso, né? Pensamos, pois, que se ele veio é porque devia vir. Tinha uma razão natural para ele vir. A França, ainda em dúvida no que concerne às manifestações espíritas, então, 1858, a França ainda duvidava do fenômeno espírita, quer dizer, achavam que era uma fraude. Precisava que lhe fosse desferido um grande golpe, foi o Sr. Home, porque o Sr. Home comprovou, né, o fato, quem teve esta missão. E quanto mais alto foi o golpe, maior foi a sua repercussão. Então, para a causa do Kardec, a causa espírita, o Sr. Home foi um presente dos céus, porque ele começou a provocar uma fenomenologia assim, sem contestação, né, profunda, sem troca de dinheiro, ele não queria absolutamente dinheiro de ninguém. A posição, o crédito, as luzes do que o acolheram é que se convenceram pela evidência dos fatos, abalaram as convicções de muita gente, mesmo entre as pessoas que foram testemunhas oculares. Terá sido, pois, a presença do Sr. Home um poderoso auxiliar na propagação das ideias espíritas. Então, ele chega no momento importante que Kardec tinha lançado o Livro dos Espíritos, e havia ainda muita descrença, as pessoas viam os encontros, né, como uma grande diversão, e o Sr. Home vai lá e demonstra que aquilo era fato. Em suma, e aí ele vai falar sobre o desinteresse. Como que você conhece um fraudador de um médium sério? Porque o fraudador tem um interesse pecuniário, ele quer ganhar um cascalho, né? Em suma, uma consideração que não escapará a quem quer que reflita um pouco. Existem, sem dúvidas, prestidigitadores de pródiga habilidade, mas são raros. Se todos os médios praticassem a escamoteação, quer dizer, a mágica, o golpe, a ludibriação, forçoso seria reconhecer que esta arte fez, em pouco tempo, inauditos progressos e se tornou de súbito vulgaríssima, apresentando-se inata em pessoas que dela nem suspeitavam, e até em crianças, porque crianças apresentavam fenômenos mediúnicos, né? Do fato de haver charlatões que preconizam drogas nas praças públicas, mesmo de haver médicos que, sem irem à praça pública, iludem a confiança dos seus clientes,
Seguir-se-á que todos os médicos são charlatões e que a classe médica haja perdido a consideração que merece, de haver indivíduos que vendem tintura por vinho, segue-se que todos os negociantes de vinho não são falsificadores e que não há vinho puro. De tudo se abusa, mesmo das coisas mais respeitáveis. E bem se pode dizer que também a fraude tem o seu gênio. Tem gênios fraudadores, habilidades impressionantes. Mas a fraude sempre visa um fim. Há um interesse material qualquer. Ninguém faz fraude por fazer, né? Fraude só para divertir ou fraude só para aparecer. Onde nada haja a ganhar, nenhum interesse há em enganar. Por isso foi que dissemos, falando dos médios mercenários, que a melhor de todas as garantias é o desinteresse absoluto. O médium mercenário poderá potencialmente ser um fraudador. Ele pode estar usando de forma equivocada a sua capacidade mediúnica, mas há muita chance dele ser um fraudador. E como Kardec citou vinho, eu tomei a liberdade de falar sobre vinho, já até porque eu gosto de tomar vinho, e esse Rudi Kurnian, ele é um indonésio que é o maior falsificador de vinho da história. Tem até um filme sobre ele, um filme interessantíssimo. E aqui eu peguei um trechinho rápido só para exemplificar o que o Kardec disse, porque ele é um gênio. Hoje em dia ele está solto, ele foi preso por 7 anos pelo FBI, e ele vai a festas para pegar os melhores vinhos e ele falsifica na frente de todo mundo e mostra como ele fabrica, usando química, não sei o quê, um vinho que as pessoas acreditam que é aquele caríssimo, né? Entre outros crimes, ele ficou conhecido e acabou condenado por fraudar cerca de 12 mil garrafas de vinho e vendê-las em leilões, amealhando 30 milhões de dólares. Esse cara é um gênio, vale a pena ver o filme dele, porque ele pega os maiores especialistas. Então o que ele fazia? Ele ia nos jantares de pessoa rica, ele patrocinava, e ele dizia assim: eu sou colecionador de garrafa, então as garrafas dos vinhos bons, vazias, eu quero porque eu guardo para minha coleção. E ele levava, ele tinha um laboratório, e ele enchia de novo com vinho produzido por ele, e vendia como se fosse fino, e os experts diziam: que vinho maravilhoso e tal. Até que ele foi preso. Mas ele era um gênio. Ele é um gênio. Esse é um gênio. Gênio da fraude, né? Infelizmente. Gênio do mal. Fenômenos físicos. De todos os fenômenos espíritas, mas ele tinha um interesse, né? Ele queria faturar. Ele não fazia vinho, fingia fazer vinho, porque ele queria divertir a plateia. Não. Ele faturou 30 milhões de dólares. Por baixo. Isso é por baixo. De todos os fenômenos espíritas, os que mais se prestam à fraude são os fenômenos físicos, por motivos que convém considerar. Primeiramente, porque impressionam mais a vista do que a inteligência. É lúdico, né? Ninguém está preocupado em uma discussão filosófica, metafísica, moral. O fenômeno físico é divertido, quase circense, né? Então ele impressiona mais a vista do que a inteligência. São, para a prestidigitação, os mágicos, os enganadores, os fraudadores, os mais facilmente imitáveis. E, em segundo lugar, porque despertando mais que os outros, a curiosidade, do nosso lado, né? São mais apropriadas a atrair as multidões. São, por conseguinte, os mais produtivos. E aí fica o lado da curiosidade, e até pegar um dado para mostrar para a gente como nós nos movemos, né? Como nós nos dirigimos, como nós nos interessamos. Então eu estava pesquisando, pensando na nossa palestra, e fui pesquisar as bilheterias de cinema de 2024. Nosso Lar, o primeiro, que foi considerado um espetáculo, um sucesso absoluto, fez 2 milhões de visitantes, de ingressos vendidos na plateia. Se você comparar com os outros filmes, é nada. Então ninguém está preocupado em ficar discutindo filosofia, vida após a morte, transformação moral, mas você pega lá o Vingador do Futuro, sei lá, aquelas besteiradas todas, 30 milhões de ingressos,
É coisa assim absurda. Então você vê assim, caramba, eu sendo espírita ou não sendo espírita, o nosso lar é uma reflexão impressionante, né? Mesmo para quem não crê na doutrina, é uma bela reflexão, é uma coisa que vale a pena parar para ver e dizer assim, poxa, que coisa interessante, existe vida após a morte, existe uma colônia espiritual, há muitas moradas na casa do meu pai, mas as pessoas não querem, elas não vão. Então, o fenômeno físico é isso, atrai a plateia, né? A plateia não quer pensar. Eles são por conseguinte, os mais produtivos. Desse duplo ponto de vista, né? A curiosidade e a facilidade de impressionar, portanto, os charlatães têm todo o interesse em simular as manifestações dessa espécie. Os espectadores, na sua maioria, estranhos à ciência, ocorrem geralmente em busca muito mais de uma distração do que uma instrução séria. Por isso que eu peguei essa coisa do cinema, né? A gente vai no cinema só para se distrair. Mas aquele filme, até a gente ouve isso, mas filme francês tem que pensar muito, dá dor de cabeça. É melhor ver essas porcarias americanas. E é sabido que se paga melhor o que diverte do que o que instrui. Dá mais dinheiro. Porém, posto isso de lado, outro motivo há não menos peremptório. Se a prestidigitação pode imitar efeitos materiais, para o que só de destreza se há mister, não lhe conhecemos, todavia, até o presente, o dom de improvisação que exige uma dose pouco vulgar de inteligência, nem o produzir esses belos e sublimes ditados, frequentemente tão cheios de apropósitos com que espíritos matizam suas comunicações. E aí ele remete à psicografia, à psicofonia, né, em que o espírito manifestante é convidado a dissertar sobre um tema. Isso não dá para imitar, né? E ele vai comentar isso à frente, né? Quando você pede alguém que diz que é médium, que faz um fenômeno qualquer, mas, por favor, vamos fazer uma psicografia, ele, opa, escrever é difícil, isso é complicado, isso eu não consigo imitar. Efeitos inteligentes. Isso faz lembrar o fato seguinte: certo dia, e aí ele vai comentar sobre isso, um homem de letras, um homem instruído, né, um homem de letras, um homem com bastante conhecimento, bastante conhecido, veio ter conosco e nos disse que era muito bom médium, escrevente, intuitivo, e que se punha à disposição da sociedade espírita. Como temos por hábito não admitir na sociedade, senão médiuns cujas faculdades nos são conhecidas, qual o critério que nós fazemos hoje, né? Ele fez o critério empírico, nós fazemos o treinamento formal, estudo, prática, até que o médium esteja formado. Qual é a precaução da casa espírita? É não tomar gato por lebre, não trazer para uma mesa mediúnica o médium que não está suficientemente preparado. Por isso, né, o nosso critério de seleção é o estudo, a metodologia, estudar e praticar. Kardec, naquela ocasião, ele fazia uma sessão privada. Pedimos ao nosso visitante a sentir-se em dar antes provas da sua faculdade numa reunião particular. Então ele reúne poucos médiuns, pessoas selecionadas, e convida esse médium. Ele efetivamente compareceu a esta, na qual muitos médiuns experimentados deram ou dissertações ou respostas de notável precisão sobre questões propostas e assuntos que lhes eram desconhecidos. Então Kardec, usando a sua metodologia, propunha questões e assuntos que o médium não dominava e o espírito comunicante dissertava profundamente sobre aquele assunto. Quando chegou a vez daquele senhor, ele escreveu algumas palavras insignificantes. Disse que nesse dia estava indisposto e nunca mais o vimos. Achou que, sem dúvida, que o papel de efeitos inteligentes, quer dizer, o médium de efeitos inteligentes, é mais difícil de representar que o supuseram. É dificílimo, né? Por quê? Se pedir a qualquer um de nós, médiuns, para dissertar sobre um assunto que não é da nossa alçada, se o espírito comunicante não estiver presente, sai nada, né? Então, Kardec foi muito criterioso nisso. E aí ele fala sobre a nossa necessidade de estudarmos, né? Em tudo, as pessoas mais facilmente enganáveis são as que não pertencem ao ofício, que não estudam, né? Pertencer ao ofício aqui, no caso, é frequentar a casa espírita e não estudar a doutrina espírita.
Então você é suscetível ao engano, né? Você não faz parte do grupo. E ser parte do grupo não é uma sociedade secreta, é ser um estudioso. O mesmo se dá com o espiritismo. As que não o conhecem se deixam facilmente iludir pelas aparências, ao passo que um prévio estudo atento as inicia, não só nas causas dos fenômenos, como também nas condições normais em que elas costumam produzir-se-lhe, e lhes ministra, assim, os meios de descobrirem a fraude se existir. Médiuns trapaceiros, né? Os médiuns trapaceiros, e aí ele vai falar, é uma carta que foi publicada na Revista Espírita de um senhor que combate de forma veemente os trapaceiros, e Kardec, talvez para efeitos didáticos, resolve publicar essa carta. Os médiuns trapaceiros são estigmatizados como merecem na seguinte carta que publicamos na Revista Espírita do mês de agosto de 61. Paris, 21 de julho de 1861, escreve o senhor, né? Senhor, pode-se estar em desacordo sobre certos pontos e de perfeito acordo sobre outros. Acabo de ler a página 213 do último número do vosso jornal, algumas reflexões acerca da fraude em matéria de experiências espiritualistas ou espíritas. Reflexões a que tenho satisfação de me associar com todas as minhas forças. Quer dizer, Kardec faz uma condenação veemente à fraude e ele se associa a essa condenação de Kardec. Aí, quaisquer dissidências a propósito de teorias e doutrinas desaparecem como por encanto. Não sou, talvez, tão severo quanto sois com relação aos médiuns que, sob forma digna e decente, aceitam uma paga. Isso é uma opinião dele, pessoal, né? Kardec sempre foi muito rigoroso nisso, e é inadmissível, sob qualquer pretexto, mesmo que digno e decente, que um médium seja remunerado para exercer a sua habilidade mediúnica, que nós recebemos unicamente, exclusivamente, como instrumento da caridade, né? Nessa relação entre encarnados e desencarnados. Então, vocês vão ver que ele comete um pequeno engano, ele não é espírita, discorda de Kardec, mas ele mostra a posição clara de Kardec e a posição clara da doutrina espírita. Mediunidade não se remunera em hipótese nenhuma. Como indenização do tempo que consagram a experiência muitas vezes fatigante. É fatigante, mas esse é o trabalho da caridade, né? Sou, porém, tanto quanto o sois, e ninguém o seria demais, com relação aos que, em tal caso, suprem, quando se lhes oferece ocasião, pelo embuste e pela fraude, a falta ou a insuficiência dos resultados prometidos e esperados. Misturar o falso com o verdadeiro, quando se trata de fenômenos obtidos pela intervenção dos espíritos, é simplesmente uma infância. E haveria obliteração do senso moral no médium que julgasse poder fazê-lo sem escrúpulo. Conforme o observaste com perfeita exatidão, ela lançar a coisa em descrédito nos espíritos dos indecisos. A fraude naquela época, para Kardec, era chave, porque a gente vivia na doutrina espírita uma fase de convencimento. Então, a cada fraude descoberta, causava um descrédito enorme na doutrina espírita, né? Então, Kardec tinha muita preocupação com isso. Acrescentarei que é comprometer de modo mais deplorável os homens honrados, que prestam aos médios o apoio desinteressado de seus conhecimentos e de suas luzes, que se constituem fiadores da boa-fé que neles deve existir, e os patrocinam de alguma forma, e cometer para com eles uma verdadeira prevaricação, né? Se apropriar do que não é deles. Todo médium que fosse apanhado em manejos fraudulentos, que fosse apanhado, para me servir de uma expressão um tanto trivial, com a boca na botija, mereceria ser proscrito por todos os espiritualistas ou os espíritas do mundo, para os quais constituiria rigoroso dever desmascará-los ou infamá-los. Se vos convier, senhor, inserir essas breves linhas no vosso jornal, ficam elas à disposição. Aceitai-na,
Mateus, o nome desse senhor. Kardec publica porque é uma manifestação importante contra a fraude, né? E vocês vão ver que esse assunto dominou profundamente o processo, que eu trouxe uma pessoa aqui, um testemunho de uma pessoa daquela ocasião, final do século XIX, início do século XX, que se dedicou a mostrar fraudes na mediunidade. Imitação. A imitação de todos os fenômenos espíritas não é igualmente fácil. Alguns há que, evidentemente, desafiam a habilidade da prestidigitação, tais notadamente o movimento dos objetos sem contato, a suspensão dos corpos pesados. Ele está falando sobre fenomenologia e efeitos físicos, né? Suspensão do corpo pesado no ar, as pancadas de diferentes lados, as aparições, salvo o emprego das tramóias e do compadrio, né? Grupo preparado para enganar. Por isso, dizemos que o que necessário se faz em tal caso é observar atentamente as circunstâncias e, sobretudo, ter muito em conta o caráter e a posição das pessoas, o objetivo e o interesse que possam ter em enganar. Quando se engana, sempre tem um objetivo pecuniário, né? Ganhar dinheiro, né? E Kardec fala aqui da fenomenologia de efeitos físicos, mas é muito mais complexo, como ele ressaltou anteriormente, você enganar numa psicografia em que a entidade manifestante vai dissertar sobre assuntos que o médium absolutamente não domina. Diga, né, exemplo nosso, bem claro, Chico Xavier, que escreveu sobre física, biologia, medicina, com uma profundidade brutal que Chico não tinha, né? Nessa encarnação, pelo menos, ele não tinha esse dom. Então, não tem como fingir, né? Ou tem alguém, uma entidade, um espírito preparado, ditando aquele livro, ou o Chico era um gênio para fraudar aquilo. E aí tem o Houdini, né? Houdini foi amigo do Conan Doyle, que tentou levá-lo. Houdini foi considerado o maior mágico de todos os tempos, né? Até hoje ele é homenageado como o maior mágico que existiu. E ele ficou muito amigo do Conan Doyle. Conan Doyle era espírita inglês, com umas visões meio diferentes do... Se você ler a história do espiritismo do Arthur Conan Doyle, ele não fala em Kardec nem um minuto. Como falar de espiritismo sem falar de Kardec, né? Tem um... Ele era inglês, é verdade. E o Conan Doyle tentou fazer com que o Houdini acreditasse, ele era um descrente, né? E, embora fascinado pelo espiritismo, Houdini não compartilhava da fé de seu amigo, Conan Doyle. E assim Houdini encontrou uma nova linha de trabalho, expor médiuns fraudulentos. Ele se especializava, como ele era um homem mágico, né, prestidigitador, um enganador profissional, ele conhecia todos os macetes. Então ele pegava e começava a mostrar falsos médiuns. Afinal de contas, Harry Houdini conhecia todos os truques do livro, né, da obra de mágicas. Como mágico profissional, ele conseguia detectar truques de mágicas que outros não percebiam. E se você ver a história das irmãs Fox, né, elas criaram mesmo, né, porque é aquela coisa do Chico, né, que o telefone toca de lá para cá, não toca daqui para lá. Então, você diz, eu vou fazer um show hoje. O espírito manifestante pode não querer hoje se manifestar, ponto. Então, elas criaram truques para propiciar, para provocar estalidos, batidas e tal. E a Leia ensina na plateia como ela fazia, ela mostra. Quer dizer, traz uma descrença brutal para a doutrina, né? Quer dizer, é uma pena. E o Houdini se dedicou, ele não virou espírita, não virou, infelizmente, seria uma alegria, mas se dedicou a um serviço bom, pelo menos desmascarava os falsos médiuns. Essa a melhor de todas as fiscalizações. Kardec diz como fiscalizar um evento. Essa é a melhor de todas as fiscalizações, quando circunstâncias há que fazem desaparecer todos os motivos de suspeita. Julgamos, pois, em princípio, que se deve desconfiar de quem quer que faça desses fenômenos um espetáculo. Quer dizer, se você se propõe a usar a mediunidade para fazer show, já desconfia.
ou objeto de curiosidade e divertimento, o que acontecia nas mesas girantes, e que pretenda produzi-los à sua vontade e da maneira exigida, conforme já explicamos. Nunca será demais repetir que as inteligências ocultas que se nos manifestam têm suas suscetibilidades e fazem questão de nos provar que também gozam de livre-arbítrio. É o caso que aconteceu com as irmãs Fox. E não se submetem aos nossos caprichos. Então não adianta mais. Sessão sábado às 20 horas. O espírito, não vou me manifestar nesse dia. E aí você tem que usar da farsa. Será suficiente assinalemos alguns subterfúgios que costumam empregar-se, ou que o podem ser, em certos casos, para premunirmos contra a fraude, os observadores de boa-fé. Quanto aos que se obstinam em julgar sem aprofundar as coisas, for atento, perdido, procurar desiludi-los. Kardec tinha até uma técnica, quando era efeitos físicos e era pancadas e batidas e tal, ele não permitia que a pessoa sentasse com as duas mãos juntas, que tinha uma técnica, que eu não sei como é que é, com os 2 polegares de provocar estalidos tão alto quanto uma batida. Então a primeira coisa, botar a mão separada, não podia juntar a mão de jeito nenhum. Tipologia, né? Um dos fenômenos mais comuns é o das pancadas no interior mesmo da substância da madeira, com ou sem movimento da mesa ou do objeto que se faça uso. Esse efeito é um dos mais fáceis de ser imitado, quer pelo contato dos pés. A Leia provocava estalando o dedão. Como ela fazia isso, é uma mágica, né? Provocando os pequenos estalidos no móvel. Há, porém, uma artimanhazinha especial que convém desvendar. Basta que uma pessoa coloque as 2 mãos espalmadas sobre a mesa e tão aproximadas que as unhas dos polegares se apoiam fortemente, uma contra a outra. Então, por meio de um movimento muscular inteiramente imperceptível, produz-se nelas um atrito que dá um ruído seco, apresentando grande analogia com a da tipologia íntima. Esse ruído repercute na madeira e produz completa ilusão. Então, o Kardec chegava, separa a mão, não pode estar com a mão junta, de jeito nenhum. Nada mais fácil do que fazer que se ouçam tantas pancadas quanto se queiram, o rufo do tambor, do que responder a certas perguntas, por um sim ou um não, por número, ou mesmo pela indicação das letras do alfabeto. Estando-se prevenido, é muito simples o modo de descobrir a fraude. Ela se torna impossível desde que as mãos sejam afastadas uma da outra e desde que se tenha a certeza que nenhum outro contato poderá produzir ruído. Além disso, as pancadas reais apresentam essas características, mudam de lugar e de timbre à vontade, o que não pode dar-se quando devidas à causa que assinalamos ou a qualquer outra análoga. Assim é que deixam a mesa para se fazer ouvir noutro móvel, qualquer, com o qual ninguém se acha em contato, nas paredes, no forro, e responda às questões não previstas, né? Kardec, quando está preparando o Livro dos Espíritos, que comete alguns enganos, né, o protetor fica batendo nele até que ele atenda. Eu queria que você ficasse alerta, porque você escreveu uma coisa errada. Escrita direta. A escrita direta é ainda mais facilmente imitável. O que se fazia para evitar fraude na escrita direta? Pegava-se o papel branco, a plateia toda via que o papel estava em branco, botava-se o papel entre 2 pedras de ardósia, pegava um embrulho, embrulhava-se, amarrava com barbante, colocava dentro de um armário e trancava com cadeado. E só uma pessoa tinha a chave do cadeado. Então era a maneira que se tinha para saber se aquela escrita direta foi positiva ou não foi positiva. Porque tinha tanta fraude que você tinha que se cercar. Mas Kardec nos alerta que tinham agentes químicos bem conhecidos para fazerem, em que dado tempo, a escrita apareça no papel branco. Então alguém já preparava o papel com aquela tinta, aquele produto químico especial. Quando botava na ardósia, amarrava, botava no armário, acabava a sessão, tinha um texto escrito, só que era fraude.
o que se consegue impedir com as mais vulgares precauções. Pode acontecer que, por meio de hábil escamoteação, se substitua um papel por outro. E justamente esse negócio de botar na ardósia, amarrar no embrulho, botar no cadeado, é para ninguém substituir o papel, né? Mas podia ter uma tinta especial. Pode dar-se também que aquele que queira fraudar tenha a arte de desviar as atenções enquanto escreva com destreza algumas palavras. Alguém nos disse ter visto uma pessoa escrever assim, com um pedaço de ponta de lápis escondido debaixo da unha. Deve ter, né? Aí eu peguei um textozinho de escrita direta. Escrita direta é só uma curiosidade, não serve para nada, né? Na verdade, nós temos a psicografia, que é a coisa mais maravilhosa que existe. Vai tentar escrita direta, é só para fazer graça, né? Fenomenologia. Fenômeno de transporte. Ele vai pegando alguns fenômenos importantes que são usados no processo da fraude e vai tratando cada um deles, né? O transporte. O fenômeno do trazimento, quer dizer, o transporte de objetos de fora para o lugar onde se efetua a reunião, não se presta menos a trapaça e facilmente pode ser enganado por um escamoteador mais ou menos destro, hábil, sem que haja mistério, se trate de um prestidigitador profissional. No parágrafo especial que acima inserimos, e quem é hábil com mágica, né? Vocês lembram do Silvinho, desencarnado agora, que frequentou o nosso centro por muito tempo e que fazia mágica para as crianças da evangelização, Sandra lembra bem, né? E eu ficava ali atento, né? Porque eu queria pegar a fraude e não conseguia. Ele era tão hábil, pelo menos eu sou tão bobo, que nós não conseguimos, né? Ele me enganava todas as vezes. E as crianças adoravam e tal, e eu saía frustrado, porque eu não sabia como ele fazia. E ele fazia muito bem. Os próprios espíritos determinaram as condições excepcionais em que ele se produz, donde lícito é concluir-se que a sua obtenção facultativa e fácil deve, quando nada, ser tida por suspeita. A escrita direta está no mesmo caso. Médiuns especiais. No capítulo dos médiuns especiais, mencionamos, segundo os espíritos, as aptidões mediúnicas comuns e as que são raras. Cumpre, pois, desconfiar dos médiuns que pretendam possuir estas últimas com muita facilidade, ou que ambicionam dispor de múltiplas faculdades, pretensão que só muito raramente se justifica, né? E aí nós temos pouquíssimos exemplos, né, de médiuns que tinham a habilidade da dona Ivone Pereira. Então, por ela mesma, né, eu peguei um texto dela, um testemunho dela, ela fazia psicografia como médium psicógrafa, trabalhei a vida inteira, desde 1926 até 1980, como receitista, assistida por entidades de grande elevação, como Bezerra de Menezes, Bittencourt Sampaio, Augusto Silva, Charles, Roberto Canalerras e outros cujos nomes nunca soube. Fui até hoje, sou médio conselheiro psicoanalista, eu não sei nem o que é isso, e passista, assistida pelos mesmos espíritos. Não fui na incorporação, ela fazia incorporação, não fui da classe de sonambúlicos, mas psicofônico, e tive especialidade para os casos de obsessão e suicidas. Ela foi uma suicida, né? E um longo trabalho tem exercido nesse setor, materializações. Fui igualmente médium de efeitos físicos e cheguei a realizar algumas materializações à revelia da minha vontade, naturalmente sem o desejar, durante sessões do gênero a que eu assistia, em plena assistência, isto é, sem cabine ou outra qualquer formalidade. Peixotinho ficava deitado numa cabine, né, recolhido ali, e ela no meio da plateia produzia efeito físico de materialização. Nunca apreciei e nunca o cultivei. Aconselho de Bezerra de Menezes e Charles, que não viam necessidade de me dedicar a tal setor da mediunidade. Curas. Durante 54 anos e meio pratiquei curas espírita, através do receituário homeopata e paz, e através de prece. Consegui muitas vezes curas em obsediados com certa facilidade, coadjuvada por companheiros afins. Senti sempre um grande amor pelos espíritos obsessores
e sempre os tive como amigos. Fui correspondida por eles e nunca me prejudicaram. Mas Ivone é uma página à parte, né? Nós não temos médios como Ivone. Então, quando alguém começa a ter muita habilidade mediúnica, abre o olho. Manifestações inteligentes. As manifestações inteligentes são, conforme as circunstâncias, as que oferecem mais garantias. Porque Chico, quando escreve um tratado profundo sobre medicina, tenho certeza que é mediúnico, porque o Chico não tem capacidade de fazer isso. Se eu escrever um tratado profundo sobre medicina, podem crer, é mediúnico. Não tenham dúvida, é mediúnico. Porque eu não conseguiria escrever a primeira linha. Entretanto, nem mesmo essas escapam à imitação, pelo menos no que toca às comunicações banais e vulgares, como foi o senhor que se oferece, né, para frequentar a sessão espírita comandada lá por Kardec, e ele falou, ok, então senta aí, não escreveu nada. Né? Toda vez que a gente se arvora em fazer o que não está preparado para, quebra a cara. Pensa alguns que com os médiuns mecânicos estão mais seguros, não só pelo que respeita à independência das ideias, como também contra os embustes. Daí o preferir os intermediários materiais. Pois bem, é um erro. A fraude se insinua por toda parte e sabemos que com habilidade, até mesmo uma cesta ou uma prancheta que escreve pode ser dirigida à vontade, com todas as aparências do movimentos espontâneos. Só os pensamentos, o conteúdo, né, da mensagem expresso, quer venham de um médium mecânico, quer de um intuitivo, audiente, falante ou vidente, afastam todas as dúvidas. Então, qual é o nosso critério? É a qualidade do que foi produzido, é o conteúdo, né? Kardec cita, né, nessa passagem que as irmãs Baldin davam uma certa segurança, porque ela na cestinha de bico, elas botavam cada uma as 2 mãos, então eram 4 mãos, quer dizer, coordenar 4 mãos para escrever é uma complicação danada, mas é muito melhor fazer o crivo pelo conteúdo, pela qualidade, né? Pelo teor moral. Aliás, mensagem na internet, tem mensagem de toda a natureza na internet que se diz espírita, você lê, na 4ª linha, você sabe que é fraude, porque a pessoa cai no erro, né? Então tem um conceito doutrinário que ela acaba escorregando. Então você está lendo ali, opa, porque um espírito do nível de Bezerra de Menezes tem certas coisas que esquece, não foi ele, é fraude. É impossível. Dar a saber a um ignorante. Há comunicações tão fora das ideias do conhecimento e mesmo do alcance intelectual do médium que só por efeito de estranha obliteração se poderia atribuí-las a este último. É o caso repetido do Chico, né? Quando ele escreve um tratado médico da profundidade sobre a hipófise, né? A glândula pineal. Ou você é burro, ou foi o Chico que escreveu, fingiu como? O que ele sabe sobre glândula pineal? Ele antecipou o que a medicina veio a comprovar 50 anos depois. A medicina comprovou que tudo que foi escrito por André Luiz através de Chico sobre a pineal é absolutamente verdade. 50 anos depois, a ciência veio comprovar. Quer dizer, como Chico, né, sem nenhum demérito para o Chico, né, como pessoa, mas não tinha competência. Em resumo, repetimos, a melhor garantia está na moralidade notória, eu grafei, o grifo é meu, dos médios, e na ausência de todas as causas de interesse material. Então ele seleciona 2 características de comportamento muito claras, né? Qual o seu interesse material nisso? Nenhum. Qual é o seu padrão de comportamento moral? É elevado. Então deve ser uma boa mensagem. Assim mesmo, vamos analisar profundamente o conteúdo da mensagem. Ou de amor próprio, capazes de estimular-lhes o exercício das faculdades mediúnicas que possuam, porquanto essas mesmas causas poderiam induzi-los a simular as de que não dispõem. E que tempo tem? Está acabando. Eu peguei o método científico de Kardec simplificado, né?
como Kardec, metodologia científica que Kardec adotou nesse trabalho da codificação. Objetivo, claro, identificar as leis naturais, as leis da natureza, que regem as relações entre espíritos encarnados e nós, entre encarnados e desencarnados. Quais são essas leis? Ele queria identificar que leis eram essas. Qual era o procedimento? Observar e analisar os fenômenos mediúnicos sem preconceito. Kardec, quando foi assistir às primeiras sessões de mesa girante, ele não foi lá para provar que estava certo, nem que estava errado, que era fraude, que não era fraude. Ele foi como um observador. E aí, como é o primeiro pensamento que ele formula, tem um efeito inteligente. Se tem um efeito inteligente, tem uma causa inteligente. E aí ele começa a encadear a toda a análise. Dedução, remontar os efeitos às causas. Se a causa é inteligente, se o efeito é inteligente, a causa é inteligente. Por meio de encadeamento lógico dos fatos. Validação, como ele validava? Basear-se na generalidade e concordância dos espíritos, dos ensinamentos dos espíritos. Os 4 evangelhos, né? Deu um branco. Rustem, obrigado. Deu um branco agora. Uma sinapse falhou aqui, tem que mandar reparar. Os 4 evangelhos de Rustem, o que ele fez? Ele usou um médium, um espírito comunicante. A chance de estar errado é 100%. Né? Não dá. Você vai no Ramatiz, é um médium, um espírito comunicante. É muito legal, muito bacaninha, mas eu prefiro Kardec. Kardec jogou mensagem fora que nem um lixo para garantir que ele não ia aproveitar nenhuma mensagem inadequada. Então ele comparava. Então ele usou esse princípio da validação à exaustão. Isso dava um trabalho louco. Basear-se na generalidade e concordância dos enfermos. Então ele pegava a mensagem da Suécia, da França, da Polônia, da Rússia, da Inglaterra, né? De médios mais diversos possível. Ele criou uma rede imensa e ele ficava comparando, porque ele dizia o seguinte: os espíritos superiores não entram em conflito. Então eles dizem sempre a mesma coisa. Não importa se a mensagem foi na Rússia, se foi na Polônia, foi em Paris, foi na Inglaterra, eles falam a mesma coisa. Recomendação: partir do simples para o complexo. Não começa complicado. Trata o fenômeno da forma mais simples possível. Memória: utilizar a razão para reter as ideias, evitando repetição mecânica das palavras. Explicação: somente admitir uma explicação como válida quando ela resolver todas as dificuldades do problema. E que coisa fascinante que me encanta, por exemplo, na doutrina. Né? Qualquer questão de moralidade ou de angústia, ansiedade da vida, eu vou acabar, se resolve na doutrina espírita. As respostas doutrinárias atendem e nos resolvem todos os problemas da existência. Você resolve qualquer problema, qualquer angústia, qualquer ansiedade, qualquer desequilíbrio, observando as respostas doutrinárias. Então, a doutrina tem um arcabouço teórico que esclarece a vida. A vida fica simples, leve, suave, né? Ela resolve um monte de problemas. E para acabar, nós temos aqui uma tese de pós-graduação, até o Gilberto mandou um texto do professor Alexander Moreira Almeida, para passo com o que se faz na Universidade de Virgínia. A Universidade Federal de Minas Gerais desenvolve um estudo bastante importante sobre espiritualidade, e o Marcelo Gulão, que é um pós-graduando da Universidade Federal de Minas Gerais, lançou, tem o PDF dele, o método de Allan Kardec para a investigação dos fenômenos mediúnicos. É um trabalho, uma dissertação muito interessante, que trata sobre como Kardec desenvolveu toda essa pesquisa, né? Foi laureada e tal. E, para alegria nossa, o Dr. Alexander irá receber o título de 2025 do Oscar Pfister Award, da American Psychiatric Association, por reconhecimento do seu trabalho de divulgação sobre a experiência espiritual. Ele está indo aos Estados Unidos, vai ser laureado em 2025 pelo trabalho dele sobre
a experiência espiritual do ser humano, né? Então, é a doutrina chegando na academia. Eu gosto muito de repetir o estudo da Universidade de Virgínia, da Faculdade de Medicina, né? Estudos das percepções, mas nós temos aqui na UFMG, eu e Gilberto vemos acompanhando há muito tempo, o professor Alexander está se destacando cada vez mais e fazendo produção científica, acadêmica sobre espiritualidade. Boa noite. Obrigado.